por acima de tudo, amor. E a gente continua com esse programa super especial sobre cuidados paliativos aqui na nossa unidade de cuidados paliativos do Hospital de Amor, o Hospital São Judas Tadeu. E neste bloco eu estou recebendo a doutora Sarita, que é coordenadora aqui da unidade, e o doutor Luiz Fernando, que é vice-coordenador. E a gente vai falar sobre a implementação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi anunciada pelo Ministério da Saúde em maio de 2024. Eu queria, então, que a gente começasse a falar sobre isso. Qual que é a importância dessa iniciativa? Bom, para nós foi um marco importantíssimo, né, dentro dos cuidados paliativos, porque a aprovação da política nos traz visibilidade. Agora a gente entende que o cuidado paliativo existe de fato, porque existe política pública dentro de cuidados paliativos. Além disso, cria uma situação que tira o cuidado paliativo de dentro do hospital. O Atlas da Academia Nacional de Cuidado Paliativo mostra que mais de 80% dos serviços existentes hoje de cuidado paliativo estão dentro dos hospitais. Só que a massa de pessoas que precisa receber cuidados paliativos não estão nos hospitais, estão nas suas comunidades, nas suas casas, nos bairros, nas cidades. E os hospitais, e as cidades onde não tem hospital especializado, como é que fica? Então, além dessa visibilidade que a Sarita fala, cria-se essa possibilidade de que o cuidado paliativo alcance a atenção básica, porque ela tem um grande foco na atenção básica. Então, vai poder permear e capilarizar, o termo que a gente costuma utilizar, ou seja, chegar onde o paciente está. Doutor, a gente tem aí alguns dados que mostram que o Brasil é um dos piores países para se morrer, né? O que isso significa e o que a implementação dessa política pode mudar futuramente? Um outro dado que a gente pode associar a esse, inclusive a gente estava numa reunião numa regional de saúde agora mesmo, falando sobre isso e falando sobre a implementação da política de cuidado paliativo, é que num panorama bem assim, com dados de 2022, em 2022 o Brasil consumiu 798 quilos de morfina. O que significa que isso é suficiente para atender 18 mil pacientes em média usando 20 miligramas a cada 4 horas. Se nós pegarmos somente a mortalidade por câncer, nós temos uma mortalidade de 244 mil pacientes por ano de câncer. As estimativas mundiais colocam que 80% desses pacientes vão precisar receber cuidado paliativo e vão precisar receber morfina para controle da dor. Isso significaria, em números de 2022, aproximadamente 190 mil pacientes, ou seja, 9,3% dos pacientes com necessidade de receber cuidado paliativo e receber morfina estão recebendo. Então, esse é o impacto. E isso é o que significa o 79º pior lugar para se morrer no mundo. E a política, ela vem a justamente chamar atenção para isso e vem, de novo, falando da capilaridade, vem colocar a possibilidade de que o paciente possa, então, ser atendido lá próximo onde ele precisa, porque nem todo paciente chega no hospital. Então, a política ela não resolve isso da noite para o dia. Não vamos pensar que ano que vem 100% já vão estar recebendo cuidado paliativo. Mas ela começa a pavimentar o caminho para que as equipes se organizem, os serviços se organizem e progressivamente isso vai chegando mais perto do usuário do SUS. E acho que é importante a gente frisar, né, que a política traz também a participação da comunidade, né? Então, não tem como a gente atender a demanda de cuidados paliativos no país só com equipes especializadas, como o Luiz disse, dentro dos hospitais. Então, traz bastante forte a questão de trabalhar essa capilaridade da assistência em cuidados paliativos, tanto na atenção primária, com a participação das comunidades, né? Até está em alta, né, o termo comunidade compassiva, e que somente desta forma que a gente vai conseguir ampliar esse acesso. Doutora, eu queria pegar esse gancho que vocês falaram sobre esse cuidado paliativo para fora do hospital, né? O que significa esse cuidado para fora das paredes do hospital? Porque aqui a gente sempre fala isso aqui, que nós do Hospital de Amor, a gente meio que vive numa ilha de excelência, que não reflete a realidade do país
sobretudo do Sistema Único de Saúde, né? Mas como que isso funciona para fora das paredes do hospital? A gente tem algumas estratégias aqui na instituição, que é a visita domiciliar, por exemplo, sim, mas como que esse cuidado, ele extrapola as paredes do hospital? Eu queria que a gente falasse um pouquinho para o pessoal de casa sobre isso. Justamente, né? Quando a gente pensa em qualidade de morte, em morrer com dignidade, geralmente as pessoas tendem a responder que gostariam de estar em casa, perto da sua família, dos seus entes queridos. E dentro do hospital, né, por mais que a gente tenha uma assistência especializada, fica distante, às vezes, do desejo do paciente, da pessoa, de ter essa morte do jeito que a gente deseja, né? Então, acho que essa inclusão e fortalecimento, empoderamento da atenção primária e da comunidade vai propiciar esse cuidado mais humanizado, né, dentro dos domicílios. A gente já tem esse trabalho aqui, né, o Luiz que desenvolve, mas, de fato, a gente precisa ampliar, né, porque a gente consegue absorver uma pequena parcela e a demanda é muito maior que isso. E no meu ponto de vista, complementando, acho que concordo com isso, com o que a Sarita falou, mas a gente faz muito pouco ainda aquilo que está no arcabouço legal, normativo do SUS, que é o atendimento em rede, as redes de atenção à saúde. Então, o profissional, os profissionais, vamos falar dessa forma, não só os médicos, né, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais têm uma formação hoje no Brasil quase que exclusivamente hospitalocêntrica, aprende a fazer coisas tudo dentro do hospital e sabe, aprende e entende que as coisas só podem ser resolvidas no hospital e não. A gente trabalhando no atendimento domiciliar, você vê que muita coisa que é feita no hospital poderia estar sendo feita em casa, desde que monitorada por uma equipe com competência para atender aquela condição. E esse trabalho de conscientização, ele passa pela equipe de saúde, né? Então, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, mas ele também é um trabalho de conscientização da comunidade, da família. Digo mais, Carla, do gestor. Os gestores precisam entender que precisa se construir essas pontes com os serviços de saúde dos vários níveis hierárquicos. Nós temos a atenção básica, nós temos a média complexidade e nós temos a alta complexidade. O nosso hospital é de alta complexidade. E se a gente não faz ações, como você disse, para fora dos muros, a gente não está conseguindo alcançar. Por quê? Porque o profissional da atenção básica, ele se sente incompetente, incapaz, não no sentido incompetente não é no sentido pejorativo, é de não adquirir as habilidades necessárias para lidar com determinada situação. Por exemplo, o câncer. Né? Qual que é o comportamento comum? Chegou na unidade de saúde, tem câncer, não põe nem a mão, vai para Barretos. É disso que eu falo. Mas por quê? Porque não tem os elementos necessários para fazer uma abordagem mínima que seja desse paciente. Então, no meu entendimento, as unidades especializadas como a nossa precisa ter esse passo, né? Igual a prevenção faz, por exemplo, né? De ir atrás, igual as iniciativas do Núcleo de Educação em Câncer, que vai nas escolas. Inclusive, nós temos um projeto, que é o Festival Cuidar, que também faz esse movimento de sair fora do muro e levar a conversa do cuidado paliativo para as escolas. Tornar esse assunto mais acessível para a população. Exato. Capacitar esse profissional, né? Que realmente o profissional não está preparado para lidar com aquela demanda. Então, a gente tem projetos, né, em andamento que já funcionam aí há alguns anos, para tentar, né, capilarizar esse cuidado. E é possível a gente prever esses avanços, doutor? Assim, o que de fato pode mudar com a implementação dessa política nacional? Assim, não só para a gente que está aqui, mas eu acho que a gente falando a nível Brasil, né? Assim. Embora a gente veja ainda um movimento muito vagaroso, a essência da Política Nacional de Cuidado Paliativo prevê a implementação de dois tipos de equipes. Equipes matriciais, que, como o nome diz, vai ter a função de fazer matriciamento das equipes da atenção básica e as equipes assistenciais. Junto com isso, a gente já tem um arcabouço normativo, que é a Política Nacional de Atendimento Domiciliar, que é muito pouco explorada, diga-se de passagem, que prevê equipes de atendimento domiciliar até em municípios pequenos. Então, eu acho que com tudo isso, cria-se a condição de que, se houver, aí depende daquela coisinha chamada vontade política,
né? Porque aí não depende só do Ministério da Saúde, não depende só do hospital tomar iniciativas. É preciso que os gestores locais do pequeno município, os profissionais, se comprometam com isso também, se comprometam com essa ideia e tomem iniciativa. A portaria está dada. Então, assim, se o município quer, ele vai, ele se interessa por aquilo, vai na Regional de Saúde, vai no Estado, vai, enfim. E, ó, eu quero ter isso aqui no meu município, porque o Ministério prevê, inclusive, financiamento para isso. Então, não é uma coisa que vai arcar só o município, entendeu? Então, precisa ter essa vontade política também, das várias esferas, né? Das várias esferas. Bom, e esse programa é uma das formas também da gente levar conhecimento para você de casa. Por isso que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais da atuação da equipe multidisciplinar dentro dos cuidados paliativos. Fica aí. Por acima de tudo, amor. Vem aí, 5º Rodeio pela Vida, de 5 a 7 de junho em Barretos. Quinta, dia 5, Murilo Ruffi. Sexta, dia 6, Traia Véia. E Bruninho e Davi. É sábado, dia 7, vem Felipe Araújo. Venda de ingressos online. ha.com.vc/Rodeio pela Vida. Toda a renda será revertida para o Hospital de Amor.